Da gente finalizar é sobre o sistema nervoso. E a gente estava justamente falando sobre as partes do sistema nervoso e a gente chegamos até a principal porção, que é o encéfalo. É muito comum a gente confundir encéfalo com cérebro. Não é isso. Encéfalo é toda a parte cerebral, mais outras regiões, como tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo, cerebelo. Então, encéfalo é toda essa massa de neurônios que a gente tem dentro da caixa craniana. A maior parte dela é a região que chama cérebro, que é dividida por dois lobos, tá? Direito e esquerdo. O cérebro, ele é o principal responsável pelos movimentos. O cérebro, ele é o principal responsável pelas áreas sensoriais, motoras e de associação. Nessas áreas de associação está incluído memória, aprendizagem, linguagem, que mais? Raciocínio, por isso que ele é tão importante. Depois do encéfalo, a gente tem o tálamo. O tálamo, ele retransmite ao cérebro as informações motoras. Então, ele traz as informações sensoriais e motoras para o cérebro. O hipotálamo é centro de emoções, regula, é muito importante, regula a temperatura corporal, regula apetite, sede, sono. Então, ele é importante para que o nosso organismo funcione de forma ordenada. Depois disso, a gente tem o bulbo, que o bulbo ele é um centro que vai coordenar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a nossa pressão sanguínea. Depois, temos o cerebelo, que é a coordenação da parte sensorial de movimentos e armazena a memória dos movimentos adquiridos. Então, quando a gente era bebê, que a gente estava aprendendo a andar, era no cerebelo que se formavam as conexões, os neurônios eram ativados nessa região, as conexões eram formadas para que a gente aprendesse a caminhar, aprendesse a equilibrar e formar essa memória, tá? Quando a gente não, né? Quando as pessoas ingerem bebida alcoólica, esta região ela fica bem alterada, essas conexões nervosas acontecem de forma errônea, por isso que as pessoas alcoolizadas têm uma tendência a ficar menos equilibrados, do tipo, se ventar, cai, certo? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e medula espinhal. O sistema, que são neurônios e nervos. O sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos, que faz com que a informação do sistema nervoso central chegue até as extremidades, tá? Então, ele é composto por nervos e gânglios e eles levam a informação do sistema nervoso central para onde vai acontecer a reação, para os efetores, ou seja, para os músculos e glândulas. Beleza? E aí, o sistema nervoso periférico, a gente divide ele em dois, em sistema nervoso periférico autônomo e sistema nervoso periférico somático. O sistema nervoso autônomo, ele controla os órgãos internos, que você não precisa pensar neles para eles funcionarem. Por exemplo, agora você está respirando, você está pensando e isso acontece de forma natural, de forma autônoma. E o sistema nervoso periférico somático é aquele que depende da nossa vontade, principalmente a musculatura esquelética. Okay? O sistema nervoso autônomo, aquele que não depende da nossa vontade, ele é dividido em outras duas ramificações, que é sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático atua nas respostas a estresse. Então, quando a gente está em conflito, quando a gente precisa fugir, quando a gente está sob um estresse muito forte, esse sistema nervoso simpático é o ativado que vai fazer com que a gente se movimente de forma mais rápida, ou tenha as contrações musculares que precisam ter, ou tenha a frequência cardíaca aumentada, pupila dilatada. Então, ele vai preparar a gente para o estresse, a gente vai ficar em alerta, para condições de alerta. O sistema nervoso parasimpático, ele é o contrário. O sistema nervoso parasimpático regula todo o nosso organismo para o funcionamento rotineiro. Então, quando nós estamos em rotina, trabalhando sem pressão, tranquilo, de forma ordenada, quem regula é o sistema parasimpático. Por isso eles são antagônicos.
O que significa isso? Enquanto o sistema nervoso simpático me dá o alerta, por exemplo, para minha frequência cardíaca aumentar, porque eu vou precisar correr, vou ter gasto energético e o sangue tem que circular mais rápido, então ele manda aumentar a frequência cardíaca, enquanto que o parasimpático manda diminuir a frequência cardíaca, porque a gente em rotina não tem tanto gasto energético. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O simpático, que é o para fuga, que é o de alerta, ele tem alto gasto energético, enquanto que o parasimpático tem um gasto energético basal. Certo? Agora eu vou fazer a correção das questões que eu enviei na semana passada. Primeira pergunta era pergunta de português. Com a ajuda do dicionário, se julgar necessário, diga o que é um impropério proferido em voz alta. O que é impropério, gente? É um palavrão, tá? Quando você xinga, é um palavrão. Descreva a atuação do sistema nervoso nesses eventos. O exercício falava de queimar a mão, né? Quando queima a mão, a gente faz com que o nosso arco reflexo funcione. Esquentou a mão, eu tomei um susto e já retraí. Quando eu faço isso, essa mensagem não chegou até o meu cérebro, não foi até o encéfalo, ele só veio na medula espinal, ela já mandou eu retirar a mão. Quando eu xingo, quando eu falo, caramba, queimei minha mão, é porque eu senti dor. Aí a dor é processada no cérebro, que está dentro do encéfalo. Então, no cérebro, quando eu xingo, é porque a informação foi identificada no cérebro. Por isso que eu xingo. Então, é uma coisa que eu quis xingar. Eu fiquei brava e quis xingar. 2. A pergunta é referente ao colar cervical. Por que a gente precisa imobilizar muito bem alguém que sofre um trauma? Porque daqui partem os nervos, certo? E esses nervos da medula espinal vão comunicar com todo o organismo, com todos os músculos. Se eu tenho uma fratura em algum desses nervos, se eu interrompo a comunicação nesses nervos, eu deixo de movimentar as partes do corpo, tá? Dependendo da altura, eu posso parar a comunicação aqui e dependendo da altura da lesão, eu paro a comunicação daqui de baixo, ok? 3. Tô pegando peso sem orientação e eu posso esmagar um disco de cartilagem que eu tenho entre as vértebras. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma vértebra, outra vértebra, tá? Uma vértebra, outra vértebra, e aqui no meio eu tenho os nervos. Para que uma vértebra não fique raspando na outra, eu tenho uma cartilagem entre uma vértebra e a outra. E essa cartilagem faz com que a gente não tenha trauma. Essa cartilagem absorve os movimentos, tanto é que a coluna ela é móvel. A gente tem uma mobilidade parcial, mas existe uma mobilidade. Por quê? Porque na hora que eu movimento para lá e para cá, uma vértebra não bate na outra porque tem a cartilagem no meio dessas vértebras que vai absorver o impacto. Quando eu tenho esse esmagamento dessa cartilagem, essa cartilagem ela foi esmagada. Então na hora que ela esmaga, ela pode romper e o pedaço dela pode vir para o interior, fazendo com que a comunicação deixe de existir entre as vértebras. Então, eu posso interromper a comunicação e quando um pedacinho dela encostou no nervo aqui de dentro, isso na hora que encosta é uma dor fenomenal, ok? 4. Porque alguém tetraplégico consegue mover a cabeça e o pescoço, mas não o tronco e os membros. Porque, dependendo da altura da lesão na coluna, eu ainda mantive a comunicação intacta com esses músculos da cabeça. E aí a 5, para marcar a alternativa incorreta, que aqui a alternativa incorreta é a letra D, que fala que o sistema nervoso e o sistema endócrino possuem uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônio. Não. O sistema nervoso e endócrino funciona extremamente ligado? Sim, fato é que a gente vai estudar agora o sistema endócrino. Mas quem regula a produção de hormônio é o sistema endócrino. Beleza? Lição de casa. Quero que vocês me respondam duas coisas. O que são meninges e o que é meningite? Beleza? Semana que vem a gente se vê de novo. Beijos!